Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que seu dia, sua tarde, sua noite seja abençoada. Em qualquer momento que você assistir esse vídeo, a bênção vai cair sobre a sua vida. E aí, está pronto para a gente continuar o estudo do livro de Apocalipse? Vamos ver o que Deus tem para nós hoje? Com certeza Deus tem muitas bênçãos para nos dar, para nos mostrar através desse livro. Eu quero que você esteja muito atento, né? Eu vou olhar nos seus olhos, você olha no meu também. Eu vou estar estudando aqui juntamente com vocês, tá bom? Vamos lá então. Nós precisamos entender uma coisa do livro de Apocalipse. Agora mesmo nós vamos ler alguns textos, mas nós precisamos de entender algumas coisas. Que esse livro é um livro de revelação, O véu é retirado e nos é dado o discernimento, né? Então nos é dado o quê? O discernimento de muitas coisas, não de todas as coisas, mas de muitas coisas a gente vai ter o discernimento. Então essa revelação, ela é feita por meio de sinais, né? Candeeiros, selos, trombetas, taças. Então usa também números, né? O número 7 aparece 54 vezes. E nós lemos no capítulo 1, versículo 12, 13 e 20, e no capítulo 5, versículo 5, que tanto a igreja como a história estão sob total controle de Jesus Cristo. Tanto a igreja como a história estão sob total controle de Jesus Cristo, né? Então a história não caminha para o caos. Interessante a gente saber disso, né? E nem está dando voltas cíclicas, mas caminha para o fim, para um fim glorioso da vitória completa da igreja. Amém? É maravilhoso a gente saber disso. Então, que se a igreja está sob o controle de Cristo, a gente fica tranquilo também, não é verdade? Então, o propósito ao estudarmos o livro de Apocalipse não é para nos aproximarmos dele com curiosidade, apenas com curiosidade qualquer, né? Mas como se nós estivéssemos realmente com um mapa profético nas mãos para investigar fatos históricos, para sabermos os tempos no relógio profético de Deus. Ao contrário, então, esse livro ele nos foi dado com propósitos morais e espirituais, consolar-nos, mostrar o âmago da luta que estamos travando contra o mundo e o diabo, e a vitória retumbante de Cristo. Amém? Então, o propósito ao estudarmos o livro de Apocalipse não é para nos aproximarmos dele com curiosidade frívola, como se nós estivéssemos com um mapa profético nas mãos para investigar fatos históricos, para sabermos os tempos no relógio profético. Então não é isso, porque a forma que eu falei ficou parecendo que eu estava afirmando, né? Então eu estou me corrigindo aqui. Não é para isso. Esse livro nos foi dado, né, com propósitos morais e espirituais, de consolar-nos, mostrar o âmago da luta que estamos travando contra o mundo, contra o diabo, e a vitória retumbante de Cristo. O livro vai nos mostrar isso, a vitória retumbante de Cristo. Então, o estudo de Apocalipse, o estudo deste livro, nós precisamos aproximar dele com um desejo puro de aprender daquilo que Deus quer nos mostrar, né? O livro é prático e ele revela-nos tudo isso. Ele nos revela então a certeza de que Jesus tem total controle da igreja. Primeira coisa. Segunda coisa, Jesus tem o total controle da história.
Amém? Terceira coisa, a perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja. Então estamos tranquilos quanto a isso, não é verdade? Os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos. Outra profecia que te deixa tranquila, não é verdade? Então, os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus. O juízo de Deus. E ao mesmo tempo que a igreja vai desfrutar, a igreja desfrutará da bem-aventurança eterna. Ok? Então, nós já vimos qual que é o propósito deste livro. O propósito principal, então, é de confortar a igreja militante em seu conflito contra as forças do mal. E o livro está cheio de consolações para os crentes afligidos. Então, os crentes é dito o seguinte: Deus vê as lágrimas dos crentes, Deus vê as orações, né? A oração dos crentes tem muito poder, e Deus vê que a morte dos seus santos são preciosas, como nós já falamos aqui na quarta-feira passada, né? E vimos também que a vitória é assegurada à igreja, o sangue dos mártires será vingado, e Cristo governa o mundo em favor dos seus servos, dos seus filhos, de suas filhas, né? Então, Cristo voltará em breve. Então, nós já vimos isso aqui, e vimos também sobre o tema desse livro, né? Vimos que esse livro aqui foi escrito quando João estava exilado na ilha de Patmos, debaixo do governo de Domiciano, e vimos também que existe várias formas de interpretação do livro de Apocalipse. Quer dizer, tem que ser uma só, porque quando Cristo pede para João escrever o livro, Jesus não disse para ele que teria várias linhas de interpretação. Não, ele entregou para João escrever para a igreja, e a igreja teria, no caso, para escrever aquela revelação, enviar as cartas às 7 igrejas, e também para os crentes, para aqueles que lessem. Bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem e praticam a palavra, né? Que está lá em Apocalipse capítulo 1, e guarda no seu coração. Ler, ouvir, guardar no seu coração, praticando, né, dia após dia. Então, nós vimos aqui que existe então a interpretação preterista e a interpretação futurista. Alguns acham que esse livro já foi, o que está escrito nesse livro já aconteceu. Outros acreditam que ainda vai acontecer, mas nós acreditamos que existem coisas que já aconteceu, que estão acontecendo e vão acontecer. Então a gente precisa ver que existe também uma certa interpretação de muitos que interpretam esse livro, às vezes só com um olhar futurista, perde um pouco o sentido, não é verdade? Mas quando você olha que é algo que Jesus deixou para acontecer imediatamente, já estava acontecendo na época de João, e vai continuar acontecendo na nossa época também. Então, existe então umas posições, que é o pós-milenista, a gente não vai falar porque nós já falamos no culto passado. Então, se você quiser ver, acessa lá o Facebook, né, e entra lá na minha conta, Edilson Francisco Servo, tá? Essa é a minha conta, Edilson Francisco Servo, e você vai ver esse estudo lá e outras mensagens que eu deixei lá também, para que nós possamos ser edificados através delas, né? Então existe a corrente pós-milenista, a pré-milenista e a corrente também amilenista ou espiritual, né?
Então, essa corrente amilenista, que é a que nós seguimos e que realmente mais se aproxima da palavra, é a seguinte: o livro de Apocalipse deve ser visto como, não como uma mensagem que registra atos em ordem cronológica, mas temos no livro 7 seções paralelas e progressistas, né? Então cada seção descreve todo o período que compreende a primeira e a segunda vinda, e cada seção descreve uma cena do fim. Cada seção descreve uma cena do fim. Então a cena do fim vai ficando cada vez mais clara, né? E até que chega o relato apoteótico da última sessão, ou seja, o fim de tudo, né? Na última sessão ali. Então essas 7 sessões estão divididas em 2 grandes períodos. Nós já vimos, né, do capítulo 1 até o capítulo 11 e do capítulo 12 até o capítulo 22. Então a primeira descreve a perseguição do mundo e ímpios, ou seja, do mundo, dos ímpios, e a segunda a perseguição do dragão e seus agentes, o diabo, a serpente, né, e os seus agentes. Então a primeira sessão fala sobre os 7 candeeiros. Qual a lição dessa sessão? Que Cristo tem o controle da igreja em suas mãos. Cristo tem o controle da igreja em suas mãos. Então nós encontramos aqui Jesus numa descrição do Cristo que morre, ressuscita e vai voltar. Todos nós cremos nisso, que Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou para que nós ressuscitamos com Ele, né? E Ele voltará para buscar a sua igreja, né? Ele voltará para buscar a sua igreja. Amém? Capítulo 1, 5 a 7. Então, a morte e ressurreição de Cristo é o começo da era cristã, e o juízo final é o término da era cristã. Então, a era cristã, na verdade, a era cristã deu início no nascimento de Cristo. Ali Cristo estava nascendo, o Salvador estava nascendo. Ele já estava ali naquele momento iniciando o seu reino, o seu reinado, né? Só que ela vai tomar mais forma na morte e ressurreição de Cristo. É onde ela vai tomar uma forma muito mais, como é que fala, concreta, aonde todos nós podemos agora perceber que Ele veio para dar sua vida por nós, para vencer a morte. Ele veio para nos tirar do reino das trevas, nos trazer para o reino da luz, né? E a Bíblia fala que o castigo que traz a paz estava sobre Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Então esse livro de Apocalipse mostra tudo isso aí também. Ele mostra Cristo que veio para vencer e levar a igreja dele a vencer também. O livro de Apocalipse é muito lindo, é muito bonito. Você vê, você entende, você percebe que você foi selado por Cristo, que você tem a marca de Cristo na sua vida, você tem a marca do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Então quem tem a marca de Cristo não terá a marca da besta. Não tem como, né? Você é de Cristo, e quem vem a Cristo de modo nenhum lançado fora, certo? O inimigo não toca, ele não tem acesso direto à sua vida, a não ser que você permita. Se você permitir, ele fica doido para receber essa permissão em sua vida, entendeu? Então vamos pensar aqui o seguinte: a morte e ressurreição de Cristo é o começo da era cristã, e o juízo final, o término da era cristã. A segunda sessão fala sobre os 7 selos, né? Os 7 selos. Vou tirar o reflexo aqui do olho aqui que está complicado.
A segunda sessão então vai falar sobre os 7 selos. Quais são esses 7 selos? De que se trata cada um desses selos? Vamos pensar nisso? Vamos lá? Qual a mensagem então dessa sessão que fala sobre os 7 selos? Que ele tem o controle da história em suas mãos. Amém? Ele tem o controle da história em suas mãos. Glória a Deus por isso. Ele tem o controle da história em suas mãos. Contemplamos a sua morte, no capítulo 5, versículo 6. Mas essa sessão também encerra como cena da segunda vinda de Cristo. Está no capítulo 6 e no capítulo 7. Tá? Então notemos a interpretação produzida. É uma interpretação que ou seja, quando você lê esse livro, você tem que interpretar com muita oração, você tem que perceber os elementos ali, lembrando que tudo isso, que Deus tem o controle em suas mãos, que Ele conduz a sua igreja, que Ele não perde o controle em momento nenhum. Tem hora que você vai ler alguns versículos, você vai perceber, você vai pensar que parece que Deus abandonou a sua igreja, mas Ele não abandona em momento nenhum. Ele deixa o tempo, a forma, para Ele trazer ao ápice, para que a igreja depois seja glorificada. Mas para isso ela tem que passar por algumas provas, passar por algumas provas. Então, a impressão produzida nos incrédulos pela segunda vinda de Cristo, que eles vão ver, é a felicidade dos salvos, no capítulo 7, do versículo 16 e 17, Então, a impressão produzida nos incrédulos pela segunda vinda de Cristo, é a felicidade dos salvos. Eles vão ver isso claramente. Hoje, muitos crentes são perseguidos, muitos são zombados, as pessoas são cheias de chacotas, mas na vinda de Cristo, Deus vai trazer a vergonha para aqueles que fazem isso. Então a segunda sessão, no caso, nós já vimos que a primeira é os 7 selos. A segunda sessão é uma reiteração da primeira sessão, ou seja, sua revelação vai do princípio ao fim, dos tempos ao juízo final, e nos é mostrado a diferença entre os remidos e os perdidos, a diferença entre os remidos e os perdidos. Então nós temos aqui a outra sessão, que é a terceira sessão. Então vamos lembrar, a segunda sessão é uma reiteração da primeira. Sua revelação vai do princípio ao fim dos tempos, ao juízo final. E nos é mostrado então a diferença entre os remidos e os perdidos, na segunda sessão. A terceira sessão fala sobre as 7 trombetas. Então nessa visão nós vemos a igreja vingada, protegida e vitoriosa, havendo começado com o Senhor como nosso sumo sacerdote, no capítulo 8, 3 a 5, avançamos até o juízo final, no capítulo 7, 11, 15, e no capítulo 10, 7, capítulo 11, 15 a 19, entendeu? Até aqui tudo bem? Todos estão entendendo bem? Amém? E uma vez mais nós estamos tratando então das mesmas coisas, o Senhor e sua igreja
e o que lhe sucede no mundo, né? O que vai acontecer com a igreja no mundo. Trata também sobre o juízo final, os redimidos e os perdidos. Também trata essa terceira sessão aqui. A terceira sessão fala sobre as 7 trombetas. Então as trombetas são avisos, né? Lembra disso, as trombetas são avisos antes do derramamento completo das taças da ira de Deus. Deus vai derramar as taças da sua ira sobre o mundo ímpio, né? Sobre toda essa sodomia que às vezes existe em muitos lugares do mundo, o pecado que tem cada vez mais tomado conta das famílias, dos povos. A ira de Deus virá. Então, nessas trombetas, lembra que essas trombetas então são avisos que haverá essas taças onde Deus vai derramar a ira dele. Antes de Deus punir, finalmente, então ele avisa primeiro, entendeu? E tem a quarta sessão, a tríade do mal. Novamente voltamos ao início do nascimento de Cristo, no capítulo 12, 5. Então, a tríade do mal, nós voltamos então falando sobre o nascimento de Cristo. Depois vem a perseguição do dragão a Cristo e a igreja, capítulo 12, 13. E ele levanta a besta e o falso profeta. Finalmente vem a cena do juízo final, capítulo 14, versículo 8. Alguns podem falar assim, mas o juízo final não é lá no capítulo 20, 21, 22? Ali já é outra sessão, né? Fala sobre a glória, sobre a cidade eterna. Mas aqui no capítulo 14 vai falar mais seriamente a cena do juízo final. Então, no capítulo 14, versículo 14 ao 20, há uma cena muito clara do juízo final. Aí vem a quinta sessão. A quinta sessão, preste atenção, a quinta sessão fala sobre as 7 taças, né? Lembrando que a quarta sessão fala sobre a tríade do mal, a quinta sessão, capítulo 15 e 16, sobre as 7 taças. Então descreve as 7 taças da ira, representando a visitação final da ira de Deus sobre os que permanecem impenitentes. Todos aqueles que negaram a Cristo. Então, uma vez mais, a cena começa no céu, relatando o Cordeiro com o seu povo. Mas no capítulo 16, nós vemos uma espantosa descrição do juízo de Deus, juízo final. Capítulo 16, versículo 15 e 20. Então aqui a destruição é completa. E temos ainda a sexta sessão, a derrota dos agentes do dragão. Essa sexta sessão vai falar sobre a derrota dos agentes do dragão. Então, há um relato da destruição dos aliados do dragão. Os aliados do dragão. Então, a meretriz, a besta e o falso profeta, os seguidores da besta, e em contrapartida, a igreja é apresentada como esposa de Cristo. Então, primeiro, relata sobre a destruição dos aliados do dragão, que são a meretriz, a besta, o falso profeta e os seguidores da besta. E relata também a igreja que é apresentada como esposa de Cristo. A grande festa das núpcias ocorre. A grande festa das núpcias ocorre. Preste atenção aqui, o juízo final chegou,
outra vez, e a grande distinção entre redimidos e perdidos ocorre novamente. Então há uma distinção, uma separação, uma forma clara de se ver quem são os remidos, quem são os perdidos, né? Então no capítulo 19 é uma descrição detalhada da gloriosa vinda de Cristo. Capítulo 19, se você quiser ver mais detalhado, capítulo 19, versículo 11 ao 21. Aí vem a sétima sessão, e nós vamos estar encerrando aqui nessa última sessão, e com a conclusão também, né? Então a sétima sessão vai do capítulo 20 ao 22. É a sessão que mostra o reinado de Cristo, com as almas dos santos no céu, e não o milênio na terra depois da segunda vinda. Tem muita gente que acha que haverá um milênio na terra depois da segunda vinda. O capítulo 20 começa na primeira vinda e não depois da segunda vinda. O capítulo 20, leia o capítulo 20 aí. O capítulo 20 começa na primeira vinda de Cristo e não depois da segunda vinda, como alguns interpretam, né? Então temos a descrição do juízo final, capítulo 20, 11 a 15. Após isso nós vemos os novos céus e nova terra, e a igreja reinando com Cristo para sempre. Então, vamos, para finalizar essa parte, esse estudo, preste atenção. Apesar de essas sessões serem paralelas, elas são também progressivas, né? Progressivas. Então a última sessão leva-nos mais além para o futuro que as outras. Essa última sessão mostra mais algo que vai acontecer lá no futuro. Apesar do juízo final já ter sido anunciado no capítulo 1, versículo 7, e brevemente descrito no capítulo 6, de 12 a 17, não é apresentado então detalhadamente, senão quando chegamos ao capítulo 20 até do versículo 11 ao versículo 15, Então, apesar do gozo final dos redimidos já ter sido insinuado no capítulo 7, de 15 a 17, não encontramos uma descrição detalhada, senão quando chegamos no capítulo 21, né, do capítulo 21, 1, até o capítulo 22, 5. Então, de que lado nós estamos nessa guerra milenar? Do lado de Cristo, da igreja de Cristo, ou do lado do dragão e seus agentes? É claro que você está do lado de Cristo. Você foi chamado por Ele para ser dele, para fazer diferença e para testemunhar do nome dele. Não é verdade? Você foi chamado por Ele para ser a igreja no meio de um mundo conturbado. Você foi chamado para falar do amor dele também, não apenas ouvir na igreja e guardar no seu coração, mas falar também. Bem-aventurado aqueles que ouvem, não é verdade? Não, aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam no seu coração. E vamos dizer, né, colocar em prática. E uma coisa que nós devemos colocar em prática é apresentar Jesus como Senhor, como Salvador, é mostrar que nós cremos num Deus vivo, que nós o servimos, que nós o adoramos, né? E que nós jamais vamos negar o nome dele, mediante as pressões que nós sofremos. Nós sofremos hoje pressões em todas as áreas, no campo político, no campo da educação, no campo da fé. Você sofre perseguição no campo de empresas, no campo financeiro. Você sofre pressão porque você quer viver piedosamente. E a Bíblia diz que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo será perseguido.
Muita gente não sofre perseguição porque não estão vivendo piedosamente. Então eu quero encerrar aqui pensando nisso. Nós estamos do lado de Cristo, da sua igreja, e Ele virá um dia para buscar a sua igreja, e você estará pronto. No próximo estudo nós vamos entrar com mais detalhes, né? No capítulo 1, algumas coisas que estão no capítulo 1, no capítulo 2, tá? Nós vamos entrar mais detalhadamente, até a gente chegar, vai iniciar as cartas às 7 igrejas, no capítulo 2, mas a gente precisa falar algo mais sobre esse capítulo 1, ok? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê muitas alegrias, muita fé. Oremos uns pelos outros, oremos pela igreja, oremos para que Deus venha fortalecer a sua igreja, oremos pelo nosso país, oremos pelos crentes que estão esparramados pela face da terra. Obrigado, Pai, eu te louvo, Deus, por esse estudo e peço a bênção do Senhor sobre cada um dos que estão assistindo esse vídeo agora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.